Oi, gente, tudo bem? Estou de volta com a graça de Deus. Hoje nós vamos ler 7, 8 e 9 de Segundo Samuel. Antes vamos orar que é o Senhor que nos ajude, né? Pai querido, estamos de volta, Senhor, para ler mais uma vez Sagradas Escrituras. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nos ensine, Pai. Fale conosco e nos dê entendimento, sabedoria e discernimento para entender tudo que o Senhor queira nos falar, Pai. Que não saia, Senhor, nada da nossa boca sem a sua autorização. Sem o que o Senhor queira. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos sempre a ter força, ter pureza em nosso coração, ter bondade, seguir em frente com a leitura da tua palavra. Olhe por todos que vão assistir e sejam firmes na tua palavra, que assistam várias vezes para entender e se achegar a ti, Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nos proteja, nos guie, nos ilumine, Pai. Abençoe a todos. Abençoe a todos os nossos familiares, em geral, nossos irmãos em Cristo. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti o tempo todo, Senhor. Porque somos pecadores e precisamos muito da Sua misericórdia, Pai. Pai, dê, Pai, um pouco de tranquilidade. Dê um pouco de paz para esse povo que estão no meio das guerras, Senhor. Cuide, Pai, de cada um deles. Para o pessoal também que perderam seus familiares no terremoto, teve na Turquia e na Síria, Pai querido. Pai, tenha misericórdia, Pai. Quebranta o coração desse povo para que eles parem de fazer brigas, de guerras, de com tanta maldade, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um, Pai. E cuide dos corações todos aqueles pessoal que perderam seus entes queridos. Toma conta de cada um, Pai. Precisamos do Senhor o tempo inteiro, Jesus. Cuide de nós, cuide de nossas famílias, da nossa saúde, Senhor. Dê-nos coragem, Senhor, para que possamos seguir em frente. Abra, Senhor, os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que entendamos tudo que o Senhor queira nos falar, Senhor. Pai, fale conosco, Pai. Através da tua palavra, Pai. Fale conosco. E nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá? Hoje nós vamos ler 7, 8 e 9, tá? Então vamos lá. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino. E o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia Davi disse ao profeta Natã: Veja só, aqui estou eu morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: Faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: Vai e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: Não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje eu não tenho morado em nenhum templo. Hoje não temos mais templo, né? Hoje nós temos a casa de oração, nós vamos orar, nós vamos louvar o Senhor, mas não é um templo, né? O templo o nosso templo é o Senhor Jesus, né? Ele está no meio de nós, está conosco o tempo todo, né?
aqueles que queiram segui-lo. Ah, porque acho que vocês, para quem não sabe, o templo que foi construído, depois reerguido, reconstruído, ele foi derrubado nos anos 70 depois de Cristo. Nos tinha profetizado que isso iria acontecer. Então, mesmo assim, era o lugar que os judeus faziam as suas, como é que fala? Iam lá para oferecer os sacrifícios, né? Iam oferecer os sacrifícios vivos, né? Para perdoar os pecados. E a partir dos anos 70 depois de Cristo, o templo foi derrubado e não há lugar para eles fazerem isso. Por quê que não há lugar? Porque o Senhor nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso templo. É a Ele que devemos dirigir nossos pensamentos, nossa voz, as nossas orações. E Ele é nosso templo. Mas muitos deles ainda não perceberam isso, né? Ainda acreditam que virá o Messias. Não perceberam que o Messias já veio, que é o nosso Senhor Jesus, né? Então, até hoje eu não tenho morado em nenhum templo. Isso aqui nós estamos no Antigo Testamento, né? Tenho viajado morando numa barraca em todas as minhas viagens com o povo de Israel. Nunca perguntei aos líderes, escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho cuidar das ovelhas nos campos para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido. Conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos. Mas isso não acontecerá mais. Prometo que livrarei você e todos os seus prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. Quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai deles e ele será meu filho. Quando ele errar, eu castigarei, como um pai castiga seu filho, não retirarei dele porém não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre. E a sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. O rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: Ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. Como se como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora está fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E deixaste um homem ver isso.
Ó Senhor, meu Deus, o que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Como és grande, ó Senhor, nosso Deus. Não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus. Não existe outro. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. Tu te tornaste famoso e fizeste grandes e maravilhosas coisas por eles. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações, os seus deuses, conforme o teu povo ia avançando. Ó Senhor, tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre e te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor, nosso Deus, confirma a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito da minha família, e cumpre o que disseste que ia acontecer. Tua fama será grande, e para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. O nosso, né? Graças a Deus. Amém. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim, teu servo, e farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor, me fizeste esta maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. Eu te peço agora que abençoe os meus descendentes, para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometeste isso, que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. Agora vamos para o capítulo 8 de 2 Samuel. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Assim, os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Então Davi atacou o rei de Zoba, Hadadezer, filho de Reobe, quando este foi tomar de novo as terras que ficam perto do rio Eufrates. Davi prendeu 1.700 cavaleiros de Hadadezer e 20.000 dos seus soldados da infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando os cavalos somente para 100 carros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze das cidades de Betá e Berotai, que
que eram governada por Hadadezer, o rei Toi, da cidade de Emate, governada por Hadadezer. O rei Toi, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então enviou o seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze, e o rei Davi os separou para serem usados na adoração ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado. Isto é, os edomitas, os moabitas, os amonitas e os filisteus e os amalequitas, e fez a mesma coisa com parte do que havia tirado de Hadadezer. Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou depois de ter matado 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e dominou o povo dali. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Joabe, cuja mãe era Zeruia, comandava o seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Zadok, o filho de Aitube, e Aimeleque, filhos de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão. Banaías, filhos de Joiada, era o chefe dos Eretitas e dos Peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Vamos para o 9. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lo-debar. Respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, senhor. Respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e à sua família. Você
os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado, 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Cumpriu a promessa que ele fez para Jonatas, né? Então terminamos também o 9. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com o Senhor Jesus.